Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Mais um ciclo de palestras online, organizado pelo LAPEGS, Laboratório de Práticas em Educação Geográfica em Solos. Para quem não me conhece, eu sou o professor Rafael Rossi, trabalho na UFMS aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Hoje, para nós, é uma satisfação. Nós vamos contar com a palestra online do professor Paulo Teodoro, também da UFMS, campus de Chapadão do Sul. E antes de iniciarmos, gostaria de agradecer, em primeiro lugar, a nossa instituição, a UFMS, a Faculdade de Educação, a Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, FAMES, também da UFMS, e ao Programa de Pós-Graduação em Agronomia da UFMS. Essa palestra, ela faz parte de um projeto de extensão em parceria do LAPEGS com o grupo de pesquisa coordenado pelo professor Cassiano Garcia Roque, também da Agronomia da UFMS de Chapadão do Sul. Na primeira palestra, nós tivemos a contribuição do pesquisador da Embrapa, Roberto Jolo, sobre sistemas agroflorestais com foco em ILPF e saúde do solo. E hoje, na noite de hoje, teremos a contribuição com o professor Paulo, uma introdução à estatística para experimentos com dados de campo. Vou fazer uma breve apresentação do currículo do professor Paulo Eduardo Teodoro, engenheiro agrônomo pela Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, UEMS, e engenheiro civil pela Universidade Anhanguera, Uniderp. Possui mestrado em agronomia pela UEMS, doutorado em genética e melhoramento pela Universidade Federal de Viçosa. Atualmente é professor adjunto da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, nos cursos de agronomia e engenharia florestal no campus de Chapadão do Sul. É docente permanente do programa de pós-graduação em agronomia da UFMS, Chapadão do Sul, e no programa de pós-graduação em agronomia da Unesp de Ilha Solteira. Editor acadêmico da PLOS ONE, editor associado da Agronomy Journal e Crop Science, revisor de agências de fomento nacionais, CNPq, Fundect, dentre outras. Possui experiência em biometria, estatística, modelagem e melhoramento de plantas, trabalhando com temas como análise não paramétrica, análise multivariada, abordagem bayesiana, fenotipagem de alta precisão, inteligência computacional, interação genótipos-ambientes, métodos de melhoramento, modelos mistos, sensoriamento remoto. Então, obrigado, professor Paulo, pela disponibilidade em contribuir conosco na noite de hoje. Anotarei as 3 primeiras perguntas dos estudantes que estão nos assistindo, de vários cursos, também alguns agricultores familiares, e ao final da sua fala eu vou ler o nome do estudante e a pergunta. Obrigado. A palavra é sua. Bom, obrigado, professor Rafael, pelo convite. Tá? Prazer estar aqui com todos vocês. É sempre importante falar um pouquinho do que a gente faz, de como a estatística ela é importante, e ela foi importante na minha vida para tudo que eu consegui até hoje, profissionalmente, e eu acho que tem muita gente que complica muito, acredita que estatística é um bicho de 7 cabeças, mas, na verdade, a gente precisa desmistificar isso, porque sabendo usar a estatística, ela é uma ferramenta extremamente importante, principalmente pensando em pesquisa, né, pesquisa de alto impacto, impacto mundial, certo? O professor Rafael fez uma breve apresentação aqui sobre o meu currículo, né? Eu vou falar um pouquinho mais aqui. Eu sou engenheiro agrônomo, sou engenheiro civil, eu fiz os dois cursos de engenharia, né, simultaneamente. Eu estudava o dia inteiro na agronomia lá em Aquidauana, eu sou de Aquidauana, sou natural lá de Aquidauana. Pegava um ônibus 4h30 da tarde, chegava em Campo Grande 6h30, estudava até 11 horas na Uniderp, voltava, chegava 1h da manhã em casa, e fiz isso repetidas vezes durante 5 anos, né? Hoje eu atuo, né, e
como professor do curso de agronomia, mas o curso de engenharia civil, ele foi extremamente importante, ele é extremamente importante, porque ele me deu uma base matemática muito, 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 muito importante para o que eu faço, tá? Então, só contando uma breve história para vocês, né? Durante a minha graduação em engenharia civil, eu fiz cálculo 1, 2 e 3, né? E tive uma quarta disciplina de cálculo, que na época era chamada de cálculo numérico, né? Que a gente trabalhava só com matrizes e métodos de aproximação. E isso foi muito importante para mim, porque eu me lembro até hoje, eu escrevi meu primeiro artigo quando eu estava no terceiro ano da graduação, né? O primeiro artigo científico foi escrito e foi aceito quando eu estava no quarto ano. E eu me lembro até hoje de um professor que eu tive na graduação falando assim: nossa, Paulo, você que gosta dessa parte de estatística e tudo mais, né? Você precisava aprender estatística multivariada. Eu lembro até hoje dele me falando isso. E aí ele falou assim: poxa, isso parece ser muito complicado e tudo mais, né? E eu falei: pô, vou procurar esse negócio de estatística multivariada, né? E eu lembro de eu achar um livro de estatística multivariada do professor Daniel lá de Lavras, um livro preto, assim, uma cara bem grosso, né? E aí eu comecei a olhar aquele negócio, cara, e aí mostrei para o meu orientador na época falou: cara, isso aqui para mim é outra língua, né? E eu falei: nossa, professor, eu consigo entender isso aqui, né? Eu olho para essas matrizes aqui, eu tô em casa aqui, né? Eu consigo entender esse trem aqui, né? Aí ele falou: não, Paulo, vai em frente então, cara. Meu orientador, professor Francisco, de graduação e de mestrado, uma pessoa muito querida, extremamente importante na minha formação. Ele falou: não, vai em frente, cara. Eu não consigo te ajudar, mas eu te dou total apoio, né, para você, né, aprender sobre isso, né? E aí eu aprendi, né? Moral da história, né? Eu consegui aprender e dominar a estatística multivariada quando eu estava na graduação ainda. Isso é muito legal, porque até hoje eu falo com meus alunos de graduação, de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado. Eu brinco com eles, eu falo assim: gente, quem tem um olho e terra de cego é rei, né? E aonde eu vou lecionar disciplinas da parte de experimentação, eu falo isso, né? Essa parte de estatística, a maioria das pessoas não sabe, não domina, e pelo contrário, tem muito medo de usar a estatística. E na graduação, isso era um máximo, né? Porque eu dominava a estatística multivariada, e aí os outros professores na graduação me procuravam, né? Falavam: Paulo, eu preciso dessa análise, eu vou publicar um artigo, eu vou colocar seu nome, e você vai colaborar comigo. E eu saí da graduação e já tinha mais de 50 artigos publicados em revistas boas, né? Fui para o mestrado, eu tinha mais de 50 artigos publicados. Fiz o mestrado em um ano lá na UEM. Cheguei no doutorado, eu já tinha mais de 70 artigos publicados. Eu não sei se vocês têm noção da dimensão disso, né? Mas é uma quantidade considerável, né? E aí, hoje, eu tenho mais de 470 artigos e a estatística ela é responsável por tudo isso, né? Fiz mestrado em um ano, fui para o doutorado em genética e melhoramento, lá em Viçosa. Lá eu estudei tudo que eu queria, tudo que tinha de mais novo em estatística bayesiana, modelos multitrait, análise espacial, modelos mistos, inteligência computacional. Então, Viçosa, fiquei só um ano em Viçosa, né? Quando eu estava no meu final do primeiro ano de doutorado, minha tese era para ser com simulação computacional, né? E aí eu fui chamado no concurso do FMS e acabei assumindo o concurso e tive que trabalhar com interação genótica no ambiente para defender minha tese. Defendi o doutorado por um ano e meio. Cheguei na UFMS em 2017. Tá? Bom, cheguei na UFMS, gente, aqui no campus de Chapadão do Sul, onde eu estou até hoje. Eu me sinto muito orgulhoso em estar em Chapadão do Sul. Para quem é do agro, né, que não conhece Chapadão do Sul, a gente está numa realidade fantástica, numa região incrível. Nós temos uma infraestrutura muito bacana e, com certeza, isso faz total diferença, né? Eu cheguei em Chapadão do Sul em 2017, nós tínhamos um programa de pós-graduação conceito 3, somente com curso de mestrado, na época, e, rapidamente, eu me aproximei dos docentes por conta do conhecimento de estatística. Então, eu estou contando essa história para vocês, né, para vocês verem quanto o conhecimento em estatística abriu as portas
para tudo que eu consegui, para tudo que eu faço até hoje. Né? Então, rapidamente eu consegui. E eu me lembro, na época, em 2017, que eu conversava com um grande parceiro e amigo que eu tenho hoje, o professor Fábio Baio, e na época ele queria aplicar o que eu vou mostrar aqui hoje para vocês, para os experimentos dele. Isso que eu vou mostrar aqui para vocês hoje é arroz com feijão. Isso aqui, meus alunos de iniciação científica, eles saem da graduação dominando isso aqui. Mas nós aqui hoje, no meu grupo de pesquisa, a gente usa isso aí, sei lá, em 1%, 5% dos casos, a gente resolve problemas um pouco mais complexos. Mas é importante dominar o arroz com feijão, né? É o prato base ali, né? E aí, na época, o professor Fábio Baio falava assim, cara, eu não consigo publicar meus artigos, não aceitam teste de Turing para os meus experimentos. Eu falei, não, mas está errado mesmo, né? Seus experimentos não seguem princípios experimentais, a gente tem que usar estatística multivariada, a gente tem que fazer técnicas diferentes, né? E aí eu me lembro o dia que a gente publicou com ele, né, um primeiro artigo em revista A1 internacional, na Agronomy Journal, que eu sou editor hoje, né, que é uma revista da Sociedade Americana de Agricultura, super famosa, super renomada. E foi uma felicidade tremenda para a gente, né, ter essa publicação. Hoje isso é uma coisa de rotina, né? A gente continua sendo feliz quando publica um artigo desse nível, né? Mas é uma coisa rotineira. Então, esse conhecimento ele foi disseminado hoje, né? Me aproximei muito dos professores, entrei na pós em 2018, terminei minha primeira orientação de mestrado rapidamente, e aí a gente construiu muitas coisas juntos. Em 2021, nossa pós subiu de conceito, foi para o conceito 4, eu estava na coordenação, um trabalho em esforço. A gente gerou muita publicação, para vocês terem uma ideia. Antes de eu chegar na pós-graduação, a gente publicava em torno ali de, sei lá, o pessoal publicava em torno de 30 artigos no ano. Depois de eu entrar na pós-graduação, a gente passou a publicar em torno de 70, 80, teve ano que a gente publicou mais de 100 artigos. Então, a estatística, mais uma vez, fez muita diferença, né? Conseguimos o conceito 4. Hoje, atualmente, nós somos o programa de pós-graduação com maior produtividade em nível de ciência na região centro-oeste. Tá? Aprovamos inúmeros projetos. Eu aprovei projeto na Fundect de mais de R$1 milhão, aprovei projeto na FINEP de mais de R$5 milhões. Conseguimos muito recurso, sempre trabalhando com coisas novas, fazendo coisas novas fora da caixa. Então, a estatística é extremamente importante para tudo isso. E os meus alunos, né, vocês que são alunos aí que estão assistindo, têm uma bagagem muito boa nisso, né? Hoje a gente orienta desde aluno de iniciação científica, né? Eu tenho 3 orientados de iniciação científica, de mestrado eu tenho 2 orientados, de doutorado eu tenho 3 orientados, e pós-doutorado eu tenho 4 orientados. Todo mundo com bolsa, desde a iniciação científica até o pós-doutor, todo mundo que trabalha comigo tem bolsa. E é o que eu brinco com os meninos, amanhã a gente vai fazer uma reunião junto, né, para falar sobre isso, né? Os meus alunos de pós-doutorado, os meus alunos que fazem doutorado, eles não ficam sem bolsa de pós-doutorado, porque eles vão ter um currículo bom, né? Eles vão aprender a fazer ciência de alto impacto, vão aprender a pensar como cientistas, e aí eles vão conseguir ter boas publicações, então dificilmente eles vão conseguir ficar sem uma bolsa de pós-doutorado, né? Geralmente todos os projetos que a gente manda de pedido de bolsa de pós-doutorado, né, para a CNPq, para a Fundec, para as agências de fomento de uma forma geral, a gente consegue ter êxito aí graças ao currículo dos alunos. Então, a estatística, mais uma vez, é extremamente importante, tá, para tudo que a gente faz, certo? Então, contei essa história para vocês, espero ter motivado todos, né? É extremamente importante dominar isso. E como é que a gente faz para dominar isso? A nível de pós-graduação aqui, nós temos uma disciplina básica de experimentação agrícola, que é basicamente o que eu vou falar hoje para vocês aqui, tá? É claro que na disciplina de experimentação agrícola, os meninos aprendem a fazer isso aqui na mão, na munheca, né? Conseguem fazer todos esses cálculos. Nós temos uma disciplina de experimentação agrícola 2 para quem faz doutorado, aí o buraco é um pouco mais embaixo, o pessoal aprende outros tipos de análise estatística, outros tipos de delineamentos que eu não vou comentar aqui hoje, aprendem um pouco de álgebra matricial, aprendem a fazer soluções, né, por mínimos quadrados, né, para a superfície de resposta e para outros problemas um pouco mais complexos.
Fora essas duas disciplinas, que são obrigatórias para quem faz mestrado, para quem faz doutorado, nós temos uma disciplina de programação em linguagem R, né? E nós temos uma disciplina de modelos biométricos e multivariados, que eu ofereço também aqui na nossa pós-graduação. Então, a gente tem um leque muito grande para formar o aluno, né, tanto na parte de programação, quanto na parte de estatística e experimentação agrícola aqui no curso de agronomia. Então, geralmente, os alunos meus de mestrado, doutorado, eles dominam bem essa parte, né, que eu vou falar aqui para vocês. Esse aqui é uma pequena foto, pessoal, dos nossos experimentos, tá? Esse aqui é os experimentos da safra passada, que eu estou mostrando aqui para vocês. E essa foto aqui, ela mostra um pouquinho do nosso campus. O nosso campus é lindo. E esses experimentos, pessoal, geralmente eles seguem um protocolo de avaliações, né? Nos nossos experimentos, nós temos parceria com vários professores aqui, uma equipe muito boa, fantástica. Então, nesses experimentos, a gente coleta não só os dados agronômicos, mas nós coletamos dados bioquímicos dessas plantas, dados nutricionais, dados fisiológicos, os dados agronômicos e os dados de qualidade e barra tecnologia, né? Pensando em teor de óleo, teor de proteína, teor de carboidrato, se for uma soja, teor de amido, se for um milho, né? Teor de celulose, dependendo se for uma espécie como o eucalipto, que a gente tem alguns experimentos. Então, nós temos um volume de dados muito grande para ser processado, certo? Então, a estatística, ela é extremamente importante naquilo que nós fazemos, certo? Meu doutorado é em genética e melhoramento de plantas, eu tenho um programa de melhoramento genético de soja aqui, a gente avalia todo ano mais ou menos aí 400 linhagens de soja. Então, a estatística ela é extremamente importante, porque todo ano a gente precisa tomar a decisão de selecionar ou não o material, e isso acaba sendo um tanto quanto importante, certo? Então, a estatística é extremamente importante nesse aspecto. Bom, eu vou começar a apresentação aqui falando para vocês sobre análise de variância. Análise de variância é um procedimento matemático, né? Foi criado por Fisher há muito tempo atrás, né? Lá na Inglaterra, e basicamente ele é um procedimento padrão que nós fazemos nos nossos experimentos, certo? Então, toda vez que eu vou conduzir um experimento na área de agricultura, de uma forma geral, eu vou fazer uma análise de variância. Mas o que é uma análise de variância? Isso é importante entender. A análise de variância, ela é um procedimento que ela pega uma variação. Então, eu preciso ter uma variável qualquer, por exemplo, a altura da planta. Ela vai ter uma variação em função daqueles tratamentos que eu estou testando. E eu vou pegar essa variação e eu vou dividir ela. Eu vou separar ela em fonte conhecida, ou seja, uma variação devido à fonte conhecida é uma variação que é devido aos meus tratamentos. Isso aí é aquela soma de quadrado de tratamentos que nós calculamos, que nós vimos, né, nas publicações e nos livros. E eu tenho uma outra fonte de variação, que é a fonte desconhecida. Tudo aquilo que acontece no meu experimento, né, que eu não consigo controlar, eu não consigo ter controle sobre aquilo, né? Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu estava lá na UEMS, né, a UEMS está bem na porta do Pantanal, lá o campus de Aquidauana. A gente fazia experimento com milho lá, a gente tinha muito problema com passarinho, com maritaca, com tatu. Então, os bichos iam lá e comiam nossos experimentos, mas eles não comem de forma regular. Fala assim, eu vou comer um pouquinho aqui nesse tratamento, nessa parcela, vou parar, vou para outra parcela e vou comer o meu estampo. Né? Não é desse jeito, eles comem de forma aleatória, da forma que dá. Né? E isso causa uma variação. Essa variação ela é desconhecida, é uma coisa que nós não conseguimos controlar. Isso vai lá para o nosso resíduo, certo? Então, toda vez que eu calculo um resíduo, meu resíduo é muito alto, né? Isso quer dizer que está acontecendo uma variação no nosso experimento que eu não consigo controlar, certo? Muito bem. Para eu fazer a análise de variância, eu tenho alguns pressupostos. Eu preciso comparar variâncias homogêneas entre os tratamentos, tá? Então, existe esse pressuposto de homogeneidade entre variâncias e normalidade dos resíduos, tá? Os resíduos eles precisam ter uma distribuição normal. Existem alguns testes estatísticos para verificar isso.
Teste de Bartley, para o primeiro caso, teste de Shapiro-Wilk, para o segundo caso, são os mais utilizados. Existem outros dois pressupostos, que é a aditividade do modelo matemático e a aleatoriedade dos resíduos, mas esses dois são os principais, certo? Então, eu preciso verificar se os meus dados passam nesses critérios para eu utilizar a análise de variância. Professor, se não passou, se as minhas variâncias não são homogêneas ou se meus resíduos não têm distribuição normal, existem alguns caminhos, tá? Vou fazer só um parênteses aqui. Tem pessoas que gostam de fazer transformação nos dados. Eu, particularmente, não faço transformação nos dados, porque isso altera a distribuição dos dados, né? E quando você tem um dado transformado, muita gente vai lá, transforma o dado, faz um teste de comparação de média, pega esse resultado e coloca na frente da média original. Então, eu não gosto de fazer isso, aprendi na época que eu estava no doutorado, que não era o procedimento mais correto. Existem outros procedimentos, como fazer análise não paramétrica, tá? Análise multivariada, algumas técnicas não têm essa exigência, então a gente soluciona esses problemas, tem algumas formas quando você não passa nesses pressupostos, certo? Mas é importante falar para vocês que a análise de variância é um procedimento matemático que tem pressupostos estatísticos. Bom, para eu conduzir um experimento no campo ou no laboratório que seja, eu tenho alguns princípios básicos da experimentação, certo? O primeiro princípio não é o mais importante, todos são importantes no mesmo grau, mas o primeiro princípio básico da experimentação é a repetição. Então, aquilo que eu vou testar, que são os meus tratamentos, eles precisam ser repetidos, certo? Independente se você está fazendo isso no campo, vale também para laboratório. Então, vou dar um exemplo para vocês. Se eu quero testar diferentes variedades de milho, diferentes cultivares de milho, diferentes híbridos de milho, eu preciso pegar o primeiro híbrido e lá colocar esse primeiro híbrido várias vezes nas unidades experimentais que nós chamamos de parcelas, certo? Por que eu faço isso? Eu faço isso para ter uma estimativa válida do meu erro experimental, tá? Se eu tiver apenas uma repetição, eu não consigo estimar um erro experimental e aí eu não consigo fazer o teste F, certo? Então, repetição é o primeiro princípio básico da experimentação. Os meninos gostam de falar, sempre quando eu falo de repetição, professor, quantas repetições eu faço? Bom, geralmente, nós ficamos ali com 4 repetições, é um número bom, tá? Mas isso depende muito do seu experimento. Tem experimentos que são muito grandes, que a gente consegue só fazer 3 repetições. Tem experimentos um pouco menores, que a gente consegue fazer 5 repetições, por exemplo. Mas, geralmente, esse número vai variar entre 3 e 5, mas... via de regra, para experimentos a campo, eu gosto de utilizar pelo menos 4 repetições. O segundo princípio básico da experimentação é o princípio chamado casualização. A casualização também é utilizada para eu ter uma estimativa válida do meu erro experimental. Além disso, esses erros eles vão ser de forma independente se os meus tratamentos forem casualizados, eles não vão estar correlacionados. Isso acontece, a casualização ela é feita para que um tratamento não seja beneficiado em relação ao outro, e isso faça com que a minha tomada de decisão seja equivocada, porque, por exemplo, o híbrido 1 que eu estou testando caiu num pedaço de solo que é mais fértil, certo? E então, quando todo mundo é casualizado, isso vai diminuir esses problemas, principalmente pensando em problemas de heterogeneidade de solo. Esses 2 princípios são os 2 princípios que todo experimento ele precisa ter: repetição e casualização, certo? Então, repetição e casualização. Existe um terceiro princípio, que é o princípio do controle local, tá? Que ele é utilizado quando eu vou fazer um experimento basicamente a campo, tá? Mas em alguns casos ele também é utilizado em laboratório, principalmente em casas de vegetação, que ele é usado quando a minha área experimental não é homogênea. Ou seja, eu não tenho uma homogeneidade naquela área experimental para todos os meus tratamentos ficarem numa condição exatamente igual. Eu tenho, por exemplo, um declive na minha área experimental, onde aqui na região mais baixa, por exemplo, né, vai acumular um pouco mais de umidade. Então, isso pode beneficiar ou prejudicar esses meus tratamentos, as plantas, né? E aí eu posso fazer com que meus tratamentos, eles
eu chego a conclusões equivocadas em função disso. Então, para controlar essa causa, né, de, por exemplo, uma declividade que vai causar algum problema de umidade, eu vou lá e utilizo blocos. Esse bloco ele precisa estar no sentido dessa variação. Então, eu vou lá e coloco os meus tratamentos todos naqueles blocos, certo? Então, aqui vocês estão vendo, ó, a imagenzinha do bloco, né? Então, tratamento 1, tratamento 2, tratamento 3, no bloco. Essa sequência ela é sorteada para ficar de forma casualizada. E aí eu sigo os 3 princípios básicos da experimentação. Repetição, casualização e controle local. Principalmente quando esse controle local, esse terceiro princípio, ele não é obrigatório, mas ele vai ser usado quando eu tenho uma área experimental homogênea, heterogênea. Ele pode ser usado, o controle local, quando, em algumas condições específicas, por exemplo, em laboratório, quando você está testando diferentes, fazendo algum teste, você vai ter um gradiente de temperatura, então você pode colocar seus tratamentos em blocos. Você pode, às vezes, utilizar o delineamento de blocos casualizados em casa de vegetação, tá? Porque você tem vamos pensar assim, uma ocorrência de insolação de forma diferenciada ao longo do dia e você quer controlar isso, né? Então, pode ser utilizado também. E por que eu estou falando isso para vocês, pessoal? Existe uma receitinha de bolo dentro da agronomia que fala assim, ó, todo experimento de campo tem que ser em blocos, tá? E todo experimento em casa de vegetação, por exemplo, em laboratório, ele precisa ser em dique. Isso é uma receita de bolo, tá? Eu não gosto de utilizar essa receita porque eu não considero ela como uma verdade absoluta, certo? Eu posso ter um experimento no campo, por exemplo, né? Que a minha área experimental é extremamente homogênea e aí eu vou lá e coloco o experimento utilizando só os 2 princípios básicos da experimentação, que isso vai corresponder ao delineamento inteiramente casualizado, certo? E a mesma coisa acontece, a mesma situação ela é verdadeira no sentido contrário, tá? Eu posso ter um experimento que é necessário blocos, por exemplo, para um experimento em casa de vegetação, certo? Bom, as fontes de variação em um experimento. Eu tenho fonte premeditada, que é aquela fonte que eu vou introduzir nesse experimento, que são basicamente os meus tratamentos para fazer teste das minhas hipóteses, certo? As fontes sistemáticas, essa fonte sistemática aqui está associada a uma variação que vai acontecer no meu experimento, mas que não é objeto do meu estudo, certo? Então, por exemplo, esse caso da declividade, né? É uma fonte de variação sistemática, você conhece ela, mas você não quer estudar isso, tá? E aí você consegue, né, controlar isso via bloquear esse experimento. Bom, e aí eu tenho as fontes de variação aleatórias, certo? As fontes de variação aleatórias, pessoal, são aquelas fontes de variação que acontecem no experimento que eu não tenho controle. É uma mancha de solo, é uma plantadeira que embucha na hora de deixar, uma semeadora que está embuchando na hora de fazer a semeadora e aí cai um pouquinho mais de semente ou cai um pouquinho mais de adubo ali, certo? Então, é uma coisa que a gente não consegue controlar, e isso vai ter uma consequência porque o meu resíduo vai ficar maior, tá? Então, tem essa consequência aí. Essa fonte de variação aleatória, ela causa uma inflação no meu resíduo. Bom, eu vou falar para vocês de 2 delineamentos experimentais aqui, certo? Não são os únicos que existem, mas são aqueles que, para quem faz experimento na área agrícola, ele vai resolver aí para a gente 90% dos problemas, certo? O primeiro delineamento é o delineamento inteiramente casualizado. Tá? Esse delineamento inteiramente casualizado, ele utiliza só os 2 princípios básicos da experimentação. Os 2 primeiros que eu mostrei para vocês, que é repetição e casualização. E eu vou usar o delineamento inteiramente casualizado, pessoal, quando as minhas condições experimentais, da minha área experimental, são totalmente homogêneas. Então, por isso que o pessoal gosta muito de falar, o DIC é utilizado principalmente em casa de vegetação e laboratórios, certo?
Isso é uma verdade, mas ele também pode ser utilizado no campo, desde que você tenha certeza que a sua área experimental ele seja totalmente homogênea, ok? Aqui tem um modelo estatístico do DIC, né? YJ é igual à média, mais o efeito de tratamento, mais o erro. Esse erro precisa ter uma distribuição normal. Esse modelo estatístico é importante para a gente saber quais as somas de quadrado que a gente vai calcular. No caso do DIC, eu vou ter uma soma de quadrado total, uma soma de quadrado de tratamento e uma soma de quadrado de resíduo. Vou mostrar aqui para vocês daqui um pouquinho. As principais vantagens do DIC. Tá? Ele é um delineamento muito fácil de montar ele no campo. Tá? Eu não tenho blocos, então meus tratamentos eles podem ser distribuídos de forma independente no campo. É muito mais fácil montar ele. Eu posso ter tratamentos com diferentes números de repetição. Então, de repente, você perde uma repetição de um determinado tratamento. Isso não vai causar muitos problemas na hora de você fazer a análise. Tá? A análise estatística ela é muito simples de ser feita, e o grau de liberdade do resíduo é o maior possível. Isso é interessante, a gente ter o grau de liberdade de resíduo alto, porque isso faz com que o meu quadrado médio do resíduo seja menor quando eu tenho esse maior grau de liberdade. Embora isso dependa também do tamanho da minha soma de quadrado de resíduo, e o DIC faz exatamente o contrário. Ele provoca um baixo grau de liberdade, mas a soma de quadrado do resíduo dele é maior, certo? Então, são dois pesos ali que eu preciso ponderar. Desvantagens, pessoal. Exige uma homogeneidade muito grande da minha área experimental. Então, eu gosto de falar assim para os alunos. Olha, tá na dúvida, usa DBC, certo? Ficou na dúvida se sua área experimental é homogênea? DBC, ok? Não vai fazer o experimento com dúvida lá. Por quê? Porque o DIC, tá? O DIC, ele vai conduzir a somas de quadrado de resíduo maiores quando comparado ao DBC, certo? E daqui a pouco eu mostro porquê disso no quadrinho de análise de variância. Aqui é o quadro de análise de variância, tá? Eu vou ter soma de quadrado de tratamento, soma de quadrado de resíduo, tá? Essa soma de quadrado de resíduo que vocês estão enxergando aí, comparada ao DBC, ela sempre vai ser maior, tá? E se eu mostro para os alunos, eu pego o mesmo experimento, faço análise estatística simulando como se ele tivesse sido conduzido em DIC, o mesmo experimento simulo como se ele tivesse sido conduzido em DBC, sempre a soma de quadrado do resíduo vai ser maior no DIC, porém ele tem um maior grau de liberdade do resíduo, certo? É um delineamento muito utilizado em condições controladas, certo? Então, para você utilizar ele, você precisa ter certeza que o seu experimento tem condições controladas. Aqui mostrando para vocês, ó, o DIC, um experimento com 4 tratamentos e 5 repetições, ele vai provocar isso. Os tratamentos eles são distribuídos na área experimental, como ela é homogênea, essa distribuição ela é feita de forma aleatória. Então, não tem problema, por exemplo, olha ali na repetição 2, não tem problema o tratamento tá um do lado do outro, porque essa área experimental, ela é homogênea, desde que seja feito esse sorteio, né? Então, você não tem problema, porque a área experimental sua é completamente homogênea. Mostrando para vocês, né? Então, aqui, o DIC, tá? Utilizado em casa de vegetação, em laboratório, tá? E os meus tratamentos, antes de entrar no delineamento de blocos casualizados, pessoal, eu vou ter 2 tipos de tratamento, tá? De fator no meu experimento. Pensando no experimento conduzido em DIC, somente com fator, né? Ele pode ser um fator quantitativo. Então, eu posso, por exemplo, estar testando doses de um determinado fertilizante, resposta das plantas de milho a doses de nitrogênio, por exemplo. Esse fator quantitativo, ele é analisado por uma análise chamada análise de regressão, certo? A análise de regressão, existem alguns modelos de regressão, vou mostrar para vocês ali mais para frente. E eu também tenho fatores qualitativos. O que seriam esses fatores qualitativos? É quando eu estou testando diferentes atributos. Por exemplo, eu estou testando diferentes cultivares, diferentes fontes de adubo, tá?
Toda quantidade, sempre desde que você tenha pelo menos 4 níveis, vai ser um fator quantitativo. Todo atributo que for qualitativo, cultivares, por exemplo, eu gosto de dar esse exemplo de cultivares, que é muito fácil na cabeça das pessoas para entender, vai ser um fator qualitativo, e a análise ela é feita por um teste de comparação de médias ou um teste de agrupamento de médias. Os testes mais utilizados para isso é o teste de Tucker e o teste de Duncan, para fazer essa comparação múltipla entre os tratamentos e falar, olha, esse tratamento, estatisticamente, é o melhor tratamento que você tem dentre aqueles que você testou, certo? Então, eu tenho uma análise estatística diferente de quando eu tenho um fator quantitativo. Aqui eu tenho a estatística do teste de Tucker, tá? Esse Qzinho ali que vocês estão vendo, tá? Multiplicado a raiz do quadrado médio do resíduo dividido por K, o K é o número de repetições, esse Qzinho vem de uma tabela de Tucker. O que diferencia o teste de Tucker para o teste de Duncan é justamente esse Q. No teste de Duncan, a gente usa uma outra tabela para obter esse coeficiente. Bom, como é um teste de comparação múltipla, ele é um teste que você pode chegar na seguinte conclusão. Olha, esse tratamento estatisticamente tem a maior média, mas ele não difere do outro tratamento, tá? E quando eu tenho mais que 6 tratamentos, pessoal, isso fica difícil de tirar conclusões práticas. Aí surge o teste de Scott-Knott, que é um teste, um agrupamento de médias, e aí ou o tratamento pertence a um grupo ou ao outro. Então, eu gosto de utilizar o teste de Scott-Knott para essas situações. Aqui falando um pouco sobre a análise de regressão, então quando eu tenho tratamentos quantitativos, como doses de um produto químico, de um adubo, níveis de irrigação, é necessário eu ter pelo menos 4 níveis, certo? Porque aí eu posso testar alguns modelos, e a qualidade desses modelos, ela é determinada, ela é avaliada por uma estatística chamada coeficiente de determinação. Esse coeficiente, ele varia de 0 até 1, ou então eu posso transformar ele em porcentagem, ele vai ficar de 0 a 100, e aí mostra o quanto da variação dos seus dados que você tem ali é explicado pelaquela sua equação. Essa equação, de via de regra, pessoal, ela pode ser um modelo linear, y é igual a mais bx, esse modelo linear pode ser positivo, onde eu aumento a variável x, a minha variável y, que é a minha variável resposta, aumenta também. Ele pode ser linear positivo ou ele pode ser linear negativo. Conforme você aumenta a sua variável x, a sua variável resposta ele diminui, certo? Então, um gráfico diferente desse aqui. Eu posso ter uma análise, um modelo quadrático, y é igual a mais bx mais cx ao quadrado, tá? Esse modelo quadrático ele vai me dar um ponto de máximo aqui, tá? É um ponto de máximo na curva, onde é aquela dose que proporciona a máxima produtividade, por exemplo, tá? Então, basicamente, esses são os 2 principais modelos utilizados, tá? Na agricultura existem centenas de modelos de equações, de modelos matemáticos para explicar essa variação de dados, mas, como eu disse para vocês aqui, o arroz com feijão, 90% do caso, esses modelos vão nos ajudar. Eu preciso tomar cuidado, porque às vezes eu olho só para o R2 e eu esqueço o sentido agronômico, o sentido biológico dos dados. Aqui, por exemplo, ó, perceba que eu tenho um modelo de segunda ordem, um modelo quadrático com R2 de 99%, mas, na verdade, esse modelo aqui era um modelo linear. Perceba que da dose de 225 kg por hectare de nitrogênio para a dose de 300 tem um aumento na produtividade. Então, se tem um aumento, é um modelo linear, mesmo que esse R2 seja menor, tá? Então, eu preciso tomar cuidado, preciso sempre olhar o sentido biológico, o sentido estatístico e agronômico dos dados. Esquema para fazer análise de regressão, tá? Aqui tem um esqueminha, certo? Então, eu faço análise de variância, verifico se é significativo, escolho o melhor modelo e aí eu faço o gráfico, tá? Agora eu cheguei no outro delineamento que eu queria mostrar para vocês, tá? Que é o delineamento de blocos casualizados. Aqui eu vou utilizar os 3 princípios básicos da experimentação. Então, aqui agora eu não tenho uma área experimental homogênea e eu vou utilizar os princípios básicos da repetição, da casualização e do controle local. Cada bloco vai ter que ter todos os tratamentos uma única vez. Então, eu tenho um pouco mais de dificuldade, tá, na instalação desse experimento no campo, certo? Então, eu tenho um pouquinho mais de dificuldade aqui em relação ao DIC. Principais vantagens dele. Ele conduz a estimativas
menores do meu resíduo, certo? Por quê? Porque ele controla essa variação da minha área experimental. A análise estatística dele para o DIC é relativamente simples, eu mostro isso calculando na mão para os meninos. O que muda é que eu só preciso calcular uma soma de quadrado a mais em relação ao DIC, que é a soma de quadrado de bloco. Desvantagens do DBC em relação ao DIC. Agora eu vou ter um grau de liberdade menor do resíduo, porque surgiu uma nova fonte de variação, que é a fonte de variação do bloco, certo? Então essa é uma desvantagem. E o tamanho do bloco, pessoal, ele não pode ser muito comprido, ele não pode ser muito grande, porque se você tem um bloco muito comprido, tá? Você já começa a ter diferenças na sua área experimental. O tratamento que está aqui no começo do bloco é muito diferente do tratamento que está... A condição de solo que está aqui no começo do bloco pode ser muito diferente da condição de solo que está aqui no final do bloco, se esse bloco ele é muito comprido. Eu já acompanhei experimentos que tinha bloco, por exemplo, que eram maiores que 200 metros. Então, aí, em 200 metros, você já pode ter uma variação experimental muito grande, principalmente olhando para condições de solo, certo? Então, preciso tomar cuidado com relação a isso. Mostrando o esquema de análise de variância aqui para vocês. Tá? Então, aqui eu tenho agora a fonte de variação de tratamentos, que estava lá no delineamento inteiramente casualizado. Surgiu uma nova fonte de variação aqui, que é a de bloco. Então, ele está tirando esses graus de liberdade aqui do resíduo. Lá no DIC, esses graus de liberdade de bloco aqui vão para o resíduo, certo? Porém, essa soma de quadrado de resíduo aqui, ela vai ser sempre menor, tá? Então, eu tenho algumas vantagens em relação ao DIC e algumas desvantagens. Na dúvida, monta o experimento em DBC, porque você vai conseguir controlar melhor a sua variação experimental. Como é que fica isso na prática? Mostrando aqui, ó. 5 raças de ovino, que são os meus tratamentos, em 5 piquetes. Então, ó, piquete 1 vai receber cada uma dessas raças. Então, os meus tratamentos, as minhas raças aqui, elas precisam estar em cada bloco. Então, perceba que o tratamento A, B, o C e o D, eles aparecem uma única vez em cada um dos blocos, certo? Essa sequência deles é feito um sorteio para definir essa sequência desses tratamentos em cada um desses blocos. Mostrando para vocês aqui uma imagem aérea, 10 tratamentos, 3 blocos, então cada um desse meu bloco aqui vai receber todos os 10 tratamentos, de forma que cada bloco, tá, tenha esses 10 tratamentos, certo? Aqui um outro exemplo. Esse exemplo aqui, pessoal, eu acho importante falar, e aí a gente fecha aqui a nossa apresentação, vou ficar dentro do tempo ali planejado. Uma coisa que eu preciso tomar cuidado é essa largura do bloco aqui, ó. A quantidade de linhas que eu vou ter no bloco, tá? E o quão largo esse bloco fica. Por quê? Entre os blocos, entre essas duas linhas vermelhas que vocês estão vendo aqui na minha tela, geralmente vai passar um trator, e esse trator, ele, via de regra, ele vai ter um pulverizador para fazer algumas manutenções dos nossos experimentos. Manutenção quanto a manejo fitossanitário, principalmente, controle de plantas daninhas, controle de pragas, controle de doenças. E aí eu preciso considerar a largura do bloco em função da barra do pulverizador. Essa largura do bloco ela não pode ser tão grande, porque senão quando o pulverizador passar de um lado e passar de outro, no meio desse bloco vai ficar um miolo onde não foi feito esse manejo fitossanitário. Tá? Então eu sempre falo isso para os alunos, olha, o tamanho do bloco ele deve ser considerado, deve considerar, tá, a barra do pulverizador para eu definir esse tamanho do bloco aqui, tá? Então, era isso que eu tinha para apresentar para vocês, bem básico aqui, um pouquinho da experimentação a campo, certo? Isso é o arroz com feijão, certo? Mas o arroz com feijão, quando ele é bem feito, né, ele é extremamente importante, né? Ele é a base para a nossa alimentação. Então, para quem trabalha com ciências agrárias, essa parte básica da experimentação, né, é extremamente importante, porque aí vai solucionar a maioria dos problemas que a gente tem, né, vai permitir eu conduzir a maior parte dos meus experimentos, certo? Existem delineamentos mais complexos, mas eu acho que para uma apresentação cabe aqui falar para vocês dos dois principais, beleza? Obrigado. Rafael, estou à disposição aqui, tá, para responder alguma dúvida do pessoal, certo?
Obrigado, Paulo. Muito bom a sua apresentação em termos de didática. Se você puder comentar um pouco esse ponto final que você acabou de falar sobre o tamanho dos blocos. Se quiser voltar à apresentação aqui, eu volto, porque isso daí é um ponto realmente que às vezes causa dúvida, né? Você volta aqui para mim, Rafael? Eu precisava... Eu consigo apontar aqui com... Eu não consigo apontar, né, cara? Não dá, a plataforma não permite. Eu vou sair aqui, mas se você quiser voltar no slide, só para você comentar isso, por favor. Tá. O que acontece, pessoal? Eu não consigo apontar aqui para mostrar para vocês. Mas, ó, vocês estão vendo que entre os blocos aqui, eu tenho duas linhas ali. Aquelas duas linhas ali é o carregador do meu experimento. É onde o trator passa. Geralmente, eu deixo entre 3,5 metros para o trator passar ali. Essa largura do bloco, tá? Essa parte do bloco maior que eu tenho ali, que estão as plantas aqui que vocês estão vendo, essa largura ela precisa considerar o tamanho da barra do pulverizador que eu vou utilizar lá para fazer meu manejo fitossanitário, certo? Então, o pulverizador vai passar aqui no meio, vai passar com a barra aberta, vai pegar metade do bloco. Ele vai dar a volta, vai passar com a barra aberta e vai pegar a outra metade. Só que se o seu bloco for muito largo, vai ficar um miolinho aqui no meio que não vai pegar. Aí tem que fazer na costal, né? Esse é o problema, tá? Então tem que tomar cuidado com essa largura do bloco. Muita gente esquece disso aí a hora que vai fazer o manejo fitossanitário, tem problema com isso, porque aí, mesmo você fazendo com pulverizador, depois você fala assim, vou fazer com a costal. Por exemplo, não vai ser o mesmo volume de aplicação, a mesma taxa de aplicação. Então, você está causando uma variação ali que vai lá para o seu resíduo. Tá? Então, isso aqui é uma coisa importante, certo? Precisa considerar isso. Legal, Paulo. Se você puder comentar um pouco, um tema que me interessa muito relacionado à saúde do solo são em tratamentos que trabalham com sistemas agroflorestais, que aí tem uma diversidade enorme, né? Principalmente falando em sistemas agroflorestais que já estão mais desenvolvidos. Então, já tem aí 5, 10, 15 anos. E você tem isso que você comentou na tua aula, um pedaço que o solo está mais fértil, tem mais vida, e outro nem tanto. E aí, nesse caso, então, como que seria o melhor tratamento adequado? Dentro, que é o mesmo SAF, dentro daquela área, a gente estaria falando, pega um ILPF aí de 10 anos, né? Uhum. Tem uma homogeneidade, mas também não é uma homogeneidade absoluta. Sim, então, Rafael, é assim, experimentando a parte de solo, eu acho que o pesquisador, ele, na maioria das vezes, tá? Não dá para a gente generalizar, mas na maioria das vezes, o pessoal, eles planejam esse experimento de uma forma equivocada, tá? O professor Cassiano, ele logo quando a gente chegou aqui, ele me procurou, e até hoje, toda vez que ele vai montar um experimento no campo, ele vai lá na minha sala para a gente montar, fazer o croquis bonitinho, né? E o que acontece, cara? Vou dar um exemplo para você, tá? Antes de chegar nessa questão do ILPF. Cara, tem vários erros que o pessoal comete, desde a parte assim, o cara testou um nutriente que não é móvel no solo, fez diferentes doses ali de fósforo, por exemplo. Fósforo não é móvel no solo. Ele vai ficar ali, não é diferente de uma dose de nitrogênio que você faz e não vai ter problema na próxima safra. Aí o cara esquece desse histórico da área. Na próxima safra ele vai lá e monta um experimento diferente. E aí ele tem efeito daquelas diferentes doses que tem ali naquele experimento da próxima safra. Cansei de ver isso em vários locais, tá? Em vários locais que eu já fui, tá? E isso acontece muito, certo? Pode parecer brincadeira isso que eu estou falando para vocês, mas acontece muito. Aí o pessoal fala assim, eu vou aplicar uma dose padrão para nivelar. Cara, você não vai nivelar. Tá? A dose padrão, onde você for fazer, que você aplicou a maior dose, vai ser maior ainda. E eu não estou nem falando de micronutriente, tá? Se a gente fala de micronutriente, o problema é um pouco maior ainda, o buraco é um pouco mais embaixo, né? Mas isso acontece.
Indo para os SAFs, o que acontece? Como é que a gente tem vários fatores ali que fazem com que isso que eu falei para você, que eu falei aqui principalmente na apresentação hoje, não seja o mais adequado para resolver. O SAF, eu tenho uma escala temporal, geralmente, né? Então, geralmente, por exemplo, pensando no componente florestal, quando eu vou avaliar esse efeito do componente florestal, eu preciso avaliar isso ao longo do tempo. Aí tem uma discussão muito grande na estatística. Vou considerar tempo como fator, vou considerar tempo como... Não vou considerar tempo como fator, vou fazer uma análise de repetibilidade. Tem várias formas de fazer isso, tá? Não vou entrar nesses detalhes. Mas o que eu gosto de fazer quando eu tenho duas coisas muito diferentes, Rafael? Tá? Então, vamos imaginar assim, ó. Eu tenho uma situação de uma integração onde eu tenho um componente florestal e um componente florestal com 6 anos, uma idade das árvores de 6 anos. E eu tenho uma outra situação que eu tenho o mesmo componente florestal, só que agora eu tenho árvores de 4 anos. Eu consigo comparar, fazer um experimento comparando? Consigo, tá? Desde que dentro de cada uma dessas áreas, dentro de cada componente desse, eu vou lá e monto o experimento. É como se fosse 2 experimentos diferentes, entende? Então, vou lá, montei um experimento no primeiro componente aqui, onde eu tenho a idade das árvores com 7 anos. Eu consigo fazer isso. Monto o experimento em DBC, por exemplo, lá, para isolar os efeitos que eu não quero estudar. Monto onde as árvores são menores, o mesmo experimento. Quando eu vou fazer análise, cara, eu faço uma análise que eu mostro isso para os meninos de doutorado, tá? É uma análise conjunta. Então, eu considero cada um experimento diferente, faço análise de cada um deles, análise de variantes de cada um deles, e eu analiso a relação entre o maior quadrado médio do resíduo e o menor. Se essa relação ela for menor que 7, eu posso considerar isso aí como se fosse um experimento fatorial. Tá? Então, isso aí está lá no livro do Pimentel, lá no livro do Banzato. Então, eu consigo fazer essa análise conjunta, e aí eu consigo... Essa mesma ideia, eu te dei exemplo com 2 sistemas diferentes, mas eu poderia fazer isso para vários sistemas. Então, eu poderia ter vários ambientes diferentes, assim, vamos chamar isso de ambiente, sabe? Então, é possível fazer esse tipo de análise. Muita gente desconhece isso, né, por alguma razão, né? Desconhece esse tipo de coisa. Eu me lembro uma vez que eu fui dar um curso de experimentação há muito tempo, logo quando eu cheguei aqui na UFMS, em 2017, na Embrapa Agro-Silvopastoril. Um amigo meu me levou lá para dar esse curso, e aí eu fiquei lá um tempo ajudando o pessoal com a análise estatística deles na época, né? E aí o pessoal falou, nossa, você vai conseguir solucionar um bocado dos nossos problemas aqui, né? E aí a gente conseguia fazer esse tipo de análise aí, resolver com esse tipo de coisa. E essa é uma opção, obviamente, e aí a gente tem análise multivariada, tem algumas análises multivariadas que casam bem ali com esse tipo de situação, sabe? Vou dar um exemplo para vocês, a análise de componentes principais, eu não tenho nenhum pressuposto estatístico para fazer análise de componentes principais, é uma análise que eu trabalho com as médias de tratamentos, por exemplo, sabe? Então, uma análise bem interessante para algumas situações como essas. Então, eu tenho algumas formas de resolver isso, tá, Rafael? Tentei não me delongar muito aqui, mas eu tentei dar uma explicação um pouco completa para você entender com relação a isso, certo? Eu brinco com o pessoal de solos, olha, vocês precisam saber bastante estatística para saber qual ferramenta você vai usar para aquela situação específica, sabe? Porque são muitas particularidades que a gente tem dentro da fertilidade, dentro da microbiologia de solos ali, e aí a gente precisa saber usar qual ferramenta para cada situação. Muito legal, Paulo. Você falando aí, fica a sugestão para quando você tiver um tempo, fazer um mini curso pela UFMS online, EAD, que aí fica uma coisa lá gravada, e aí você pode mandar para a Embrapa, para os alunos nossos da UFMS, para a gente mesmo, né? Eu tenho as aulas de experimentação, Rafael. O dia que você precisar... Eu te agradeço. Porque às vezes eu imagino que para você ter que ficar repetindo uma coisa que eu já falei várias vezes em outras situações, né, para outros públicos, né? Mas tem o pessoal da AGEAD, depois eu posso te passar o contato,
e eles fazem uma editoração bem bacana disso, vale a pena. Olha, legal. Vale a pena gravar um mini curso online aí de introdução à estatística, com a carga horária que você achar que deve, eu acho que ia ajudar muita gente, não só da UFMS, mas de fora também. Temos mais uma pergunta, Paulo, da nossa aluna Jusilene. Ela está colocando: boa noite. Como o planejamento experimental pode contribuir para reduzir erros e aumentar a confiabilidade dos dados em estudos de campo? Olha, na verdade, assim, eu brinco... a primeira etapa que a gente tem que fazer é essa questão do planejamento, né? Então, a primeira coisa que precisa ser feito é procurar alguém que tenha esse conhecimento, né, para planejar. E aí, assim, ó, eu vou fazer um parêntese importante aqui, tá? A gente precisa, né, ter um conhecimento prático. Não adianta eu vir aqui e falar um monte de coisa para vocês de estatística, de matemática, de cálculo, e não saber como é que funciona lá na prática, tá? Porque esse conhecimento prático, ele faz a diferença na hora de pensar como você vai fazer esse experimento, tá? Então, precisa fazer esse tipo de planejamento. Aqui a gente faz esse tipo de coisa. E isso é tão importante, Rafael, porque assim, ó, por que a gente tem tanto sucesso na hora de publicar um artigo? Porque o negócio nasceu certo, entende? Nasceu bem certinho, foi planejado, entende? Não, eu brinco com os meninos lá, falo, cara, não adianta você chegar lá na minha sala e ter um experimento todo feito de forma errada, né? A concepção está errada. A gente pode tentar fazer uma análise estatística diferente e tal, mas, sabe, não vai ficar tão legal. Não foi planejado, certo? Então, precisa sempre ser planejado. Aqui no FMS, via de regra, a gente faz o planejamento da maioria dos experimentos. Eu auxilio quando eu não consigo. Eu tenho as minhas alunas de pós-doc que são expert nisso aí, né? E dominam essa arte aqui. Então, o pessoal vai lá, os professores vão lá, senta com ela, fala, ó, quero testar isso aqui, sabe? Então, isso é extremamente importante. Porque pode parecer preciosismo, Rafael, mas a decisão, por exemplo, de você usar um esquema de faixas para um esquema de parcela subdividida é muito, muito tênue a linha entre a separar esses dois delineamentos. Mas depois, se você fez em faixa, né, por exemplo, e vai rodar estatística, a probabilidade de você ter uma diferença nos seus tratamentos é muito menor. Tá? Você tem 3 erros experimentais, por exemplo, no esquema de faixas. Aí o cara chega lá para mim e fala assim, professor, mas eu vi, tinha diferença, visivelmente não tinha diferença, a estatística não está pegando. Cara, a estatística não está pegando porque você montou errado. Né? Infelizmente, você montou esse experimento errado. Então, a estatística não vai encontrar diferença entre seus tratamentos, mas pode ser que visivelmente ele tenha, mas como você não montou na forma mais adequada, a estatística não vai pegar essa diferença. E aí não tem como a gente manipular os dados, né? Muito bom, Paulo. Eu acho que a tua aula serve como inspiração para a gente buscar aprender sempre mais. Eu agradeço todo mundo que está nos assistindo. Temos alguns estudantes, também alguns agricultores familiares, que alguns deles são estudantes da UFMS. Então, mais uma vez, eu agradeço ao programa de pós-graduação em agronomia, ao UFMS, ao programa de pós-graduação em recursos naturais, que eu faço parte também como docente, todo mundo que nos acompanhou até agora. Essa aula ficará gravada no canal do LAPEGS e poderá ser assistido, e tenho certeza que vai servir como inspiração para a gente buscar outros materiais para continuar aprendendo mais sobre estatística, que é uma área que ajuda tantas áreas do conhecimento, né? Não só a agronomia, mas as ciências ambientais, a geografia, enfim, né? Engenharia ambiental e outros cursos aí. Obrigado, Paulo, pela tua disponibilidade e obrigado a todo mundo que nos acompanhou. Boa noite. Obrigado, pessoal. A gente está à disposição aqui, tá? Se vocês quiserem cursar a matéria, a gente vai receber vocês aqui super bem. Vocês são super bem-vindos. A gente tem matéria de inteligência computacional, tem matéria de geoestatística. O nosso curso é bem rico nisso.
E você tocou num ponto importante, Rafael. Um dos principais parceiros que eu tenho de publicação é o professor Carlos, que trabalha com assessoramento remoto aplicado a essa parte de estudos ambientais. E, cara, a estatística é totalmente diferente. Né? Lá a gente usa muito multivariada, usa muita teste de tendência, análise não paramétrica, sabe? Análise de modelos de aprendizagem de máquina. Então, tem um mundo aí para explorar, né? A gente está à disposição sempre que possível para conversar disso, certo? Para algum bate-papo, algum evento presencial que tiver, a gente tem gente super competente aqui para levar essas informações para vocês e parcerias futuras aí, a gente também está aberto, tá? Obrigado, meu Rafael, um abraço para todo mundo aí, viu? Obrigado a você, Paulo. Boa noite para todo mundo. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.